Capítulo 2 – Elementos gerais do universo. Conteúdo: 1. Conhecimento do princípio das coisas. 2. Espírito e matéria. 3. Propriedades da matéria. 4. Espaço universal. Conhecimento do princípio das coisas. 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. 18. Um dia o homem penetrará o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta: o véu se levanta para ele à medida que se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. 19. Pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza? Resposta: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Nota: quanto mais é dado ao homem penetrar nesses mistérios, mais cresce sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa, lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. 20. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Resposta: sim. Se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe o que a ciência não consegue apreender. Nota: é por essas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Espírito e matéria. 21. A matéria existe desde o princípio como Deus ou foi criada por ele em determinado momento? Resposta: só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve indicar. Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, poder-se-á compreendê-lo um segundo sequer na ociosidade? 22. Define-se, geralmente, a matéria como sendo o que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições? Resposta: do vosso ponto de vista, essas definições são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa aos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Que definição podeis dar de matéria? A matéria é o laço que retém o espírito, é o instrumento de que ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce a sua ação. Nota: sob este ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. 23. Que é o espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. Qual é a natureza íntima do espírito? O espírito, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado, porque o espírito não é uma coisa palpável.
Para vós ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma, e o nada não existe. 24. O espírito é sinônimo de inteligência? Resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para vós são a mesma coisa. 25. O espírito é independente da matéria ou não é mais que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Resposta: ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Abre parênteses. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas sob esse nome. Fecha parênteses. Ela é necessária para vós, porque não tendes organização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não estão aptos para isso. 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Resposta: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Resposta: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível, pelas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas, das quais não conheceis senão uma pequena parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações e o que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil, e que pode ser considerada como independente. 28. Uma vez que o espírito é, ele mesmo, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? Resposta: as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular linguagem adequada a vos entenderdes. As controvérsias surgem quase sempre por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Nota: um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não
uma fonte comum, com pontos de contato necessários, que a inteligência tenha sua existência própria ou que seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos parecem distintas e, por isso, admitimos-las como formando os dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo, uma inteligência que domina todas as outras e as governa, distinguindo-se por atributos essenciais. A esta inteligência suprema é que chamamos Deus. Propriedades da matéria. 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Resposta: da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, e nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. Nota: a gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há nem acima nem abaixo. 30. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? Resposta: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. 31. De onde provêm as diferentes propriedades da matéria? Resposta: são modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união e em certas circunstâncias. 32. Diante disso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais que as modificações de uma só e mesma substância primitiva? Resposta: sim, sem dúvida, e que não existem senão pela disposição de órgãos destinados a percebê-los. Nota: esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto, enquanto outra acha ruim. Alguns veem azul, o que outros veem vermelho. O que é um veneno para uns é inofensível ou salutar para outros. 33. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Resposta: sim, e isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Nota: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que catalogamos como simples não são mais que modificações de uma substância primitiva. Dada a impossibilidade até o presente a que estamos submetidos de remontarmos, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não são mais que efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Essa opinião é exata. É preciso ajuntar também, segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. 34.
As moléculas têm uma forma determinada? Resposta: sem dúvida. As moléculas têm uma forma determinada, mas que não é para vós apreciável. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variáveis para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula está ainda distante da molécula elementar. Espaço universal. 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Resposta: infinito. Supõe-no limitado. Que haveria além? Isto te confunde a razão, bem o sei. E, todavia, tua razão diz que não pode ser de outro modo. Ele é como o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podereis compreendê-lo. Nota: supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento possa conceber, a razão diz que além desse limite há alguma coisa, e assim, passo a passo, até o infinito, porque se essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. 36. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Resposta: não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos.